Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá então, né, dar andamento na nossa disciplina e falar um pouco mais sobre a Escola de Frankfurt. Isso porque nessa aula, o que eu optei em fazer? Eu optei em nós trabalharmos primeiro fazendo uma contextualização geral, né, da gênese, da origem da Escola de Frankfurt. Na sequência, então, nós vamos falar agora sobre os principais filósofos e pensadores que emergiram, né, da Escola de Frankfurt. E, fazendo um fechamento, nós vamos trabalhar com a Escola de Frankfurt no Brasil, tá? Ou seja, os reflexos que a Escola de Frankfurt trouxe, né, na intelectualidade brasileira, e não só, a gente pode dizer que não só na intelectualidade, né, mas os reflexos no geral na sociedade, né, dentro do Brasil. Quando a gente fala, e aí ainda na introdução, né, isso ficou bem, eu acho que bem tranquilo, de que a proposta da Escola de Frankfurt, ela tem por um objetivo, né, fazer esse agrupamento, né, organizar, né, esse grupo de intelectuais e de filósofos, né, alemães ou descendentes de alemães e alguns judeus alemães, né, que por conseguinte, pelo momento histórico, vão alguns deles sofrer perseguições e muitos vão se mudar para os Estados Unidos, certo? O que a gente vai ver é que o mote, né, desses intelectuais é justamente parar e fazer um balanço, né, vamos dizer assim, intelectual, né, através de estudos e escritos. E aqui eu abro um parêntese para falar que eles tinham, né, enquanto eu elaborava o material para vocês, eles tinham uma revista, né, como os cursos hoje, como os cursos sejam de filosofia ou seja os cursos no ensino superior têm uma revista para que os seus professores, conjuntamente com seus alunos, né, e grupos de pesquisa, publiquem. Né? Tanto é que quando eu estava estudando aqui, me chamou a atenção que o Walter Benjamin, num dos textos que eu pesquisava para fazer esse resumo, né, a gente pesquisa várias coisas para fazer um resumão, né? Num desses textos, fala justamente que o Walter Benjamin colaborou com textos para a revista do Instituto de Pesquisa Social, ou seja, ele participou bem lá no começo, né, da chamada Escola de Frankfurt. Então, eles elaboravam esses textos, trabalhavam de maneira crítica, né, em cima deles e tratavam de publicar. O que eu chamo a atenção? Por que me chamou muito a atenção essa questão, né, quando eles falam ali das revistas? Justamente porque é a forma de produção, né, dos estudos intelectuais, das pesquisas, enfim, né, elas são através dos chamados artigos científicos. Isso é passivo, né? E quando a gente conversa, eu sempre deixo claro para vocês da dificuldade, muitas vezes, de achar artigos científicos com poucas, vamos dizer assim, até 10, 14 páginas. Porque a gente sabe que as revistas científicas, algumas delas exigem um mínimo de 20 páginas, às vezes até mais, 25 páginas, 30 páginas, para que um trabalho seja publicado e para que seja uma revista, vamos dizer assim, interessante, né? E que seja uma revista que tenha uma produção legal. Eu sempre tento extrair os textos que eu deixo para vocês da plataforma Cielo, porque eu sei que é uma plataforma séria, né? E que não vai ser uma leitura, não vai ser uma leitura assim, vamos dizer assim, rasa, né? Mas você já tem essa possibilidade. Então, já tem total possibilidade, né, de acesso ao Cielo e também já tem total competência, né, de ter condições de leitura deles. Então, o que eu explico, que eu tento, eu me lembro que uma vez numa das aulas eu falei isso para vocês, da dificuldade de achar textos entre até 10, 15 páginas, que eu sei que as pessoas têm outras atividades. Mas me chamou a atenção disso, né, que nesse período eles já tinham
essa cultura, né, da publicação dos seus estudos através de revista. Então, eu destaco mais uma vez a importância de quem tem interesse, né, em seguir, fazer mestrado, doutorado, de se engajar num grupo de pesquisa, né, com seu professor, assim, com a temática de afinidade, para seguir a produção. Bom, então foi justamente isso, né, que eu optei por fazer com vocês, de na sequência dos nossos trabalhos, a gente fazer o quê? Identificar, né, os principais pensadores desse período, os principais filósofos que emergiram nesse período, e qual seria o mote de pesquisa deles, né, dentro da Escola de Frankfurt. Fica muito evidente que, de pronto, já emerge a percepção, né, de que a Escola de Frankfurt, dentro de todas as suas leituras e de todas as suas obras, né, fica de pronto visível que ela teve uma relação muito forte a fazer um estudo, né, da questão cultural, né, e aí questão, vamos dizer assim, social, cultural, né, do marxismo, do capitalismo, né, dentro desse período, e dos países onde estavam desenvolvendo mais essas temáticas, né, onde estavam sendo mais, vamos dizer assim, efervescente. Só vou tomar um golinho aqui. Fica evidente, né, que eles começaram a estudar, né, as questões que compunham essa sociedade que passava por um processo total de transformação, o avanço do capitalismo, né, em determinados países e sua, vamos dizer assim, sua sedimentação, né, se tornando em alguns até a bandeira, né, daquele país, e fazendo uma crítica em cima das obras, né, que eles trabalhavam. Além disso, fica evidente que a questão da comunicação, fosse ela através da linguagem, né, ou fosse ela através dos meios de comunicação em massa, que ganharam grande destaque e desenvolvimento nesse período, também vai perpassar nos estudos desses teóricos, desses filósofos, tá? Então fica evidente que as contribuições deles vão refletir em várias áreas, como a gente já viu, né? Na área da comunicação, na área da literatura, na área da psicologia, por que não? Muitos deles estudavam obras do próprio Freud, né, que agora a gente vai ver, né, e a questão do consumo, fosse a questão do consumo do ser humano, né, num geral, né, e fica evidente isso de que os estudos deles têm o que eu achei, vou abrir um parênteses, o que eu achei mais interessante, se comparado com os filósofos que nós vínhamos estudando antes, é que os filósofos anteriores, eles tinham uma ponta de estudos, vamos dizer assim, eles tinham uma questão muito central do estudo, tá? Ou seja, eles tinham uma coisa, um mote muito definido, um conceito muito definido. Os pensadores da Escola de Frankfurt, não que não tenham um conceito muito definido, eles têm, mas eles vão ampliando os objetos de estudo, entendem? De maneira que é óbvio que o reflexo dos seus estudos vai ser sentido em várias áreas, vamos dizer assim, né? Para não entrar no Pierre Bourdieu, que fala na questão do campo, né? Em vários campos, poderíamos dizer assim. Gente, então, o primeiro pensador seria o Theodor Adorno, tá? O Adorno, ele é um pensador alemão, tá? Que vai se dedicar muito à estudar a questão do social, né? E principalmente a questão do social frente ao capitalismo, tá? Então, o que a gente vai perceber? Que começou, né, o seu estudo na Escola de Frankfurt, mas
vamos dizer, exporta, né, esse seu estudo para os Estados Unidos, porque é um daqueles intelectuais que, decorrente do nazismo, teve que se refugiar nos Estados Unidos. Então, a obra do Theodor Adorno, que uma das obras, né, do Theodor Adorno é Indústria Cultural e Sociedade. Então, se vocês param para ver, o Adorno começa a estudar justamente o que com essa obra dele, né? Ele já fala, ele já traz ali, né, vamos dizer assim, dissecando o título da obra, ele já traz ali a noção de indústria cultural, ou seja, a cultura como algo que pode ser produzido em escala, né, ou seja, em massa, tá? E o estudo disso na sociedade. Então, a questão do social, né, as transformações sociais, né, frente ao capitalismo, tá? Na sequência, nós vamos trabalhar com o Max Horkheimer. Bom, ele foi um dos principais, assim, que esteve na cabeça da gênese do Instituto de Pesquisa Social. O que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar também com a temática referente à indústria cultural, tá? E, da mesma maneira que o Adorno, ele vai ser perseguido, né? Porque vocês sabem, eles começam a estudar a questão da possibilidade, né, não vou dizer manipulação, mas da possibilidade de orientar, né, as massas, né, e isso, e com todas as ideias que eles tinham, eles começam a ser perseguidos pelos nazistas. Então, o Max também, né, ele também vai se refugiar nos Estados Unidos. O livro que ele trabalha é Dialética do Esclarecimento, tá? Então, ele vai, da mesma maneira que o Adorno, trabalha fazendo uma análise, né, da questão da dinâmica, né, da cultura, das transformações culturais advindas desse período total, né, que a gente sabe que foi um período de total ebulição, e aí, né, é aquilo que a gente sempre fala de uma ebulição econômica, política, histórica, né, nós sabemos, assim, os resultados que essas guerras deixaram, né, e o reflexo num país, né, onde as pessoas eram perseguidas pelas questões dos ideais, tá? Depois, a gente vai estudar o Herbert Marcuse. Me perdoem se a minha pronúncia não estiver certa. Bom, o Marcuse é um dos caras que também vai se refugiar nos Estados Unidos por conta, né, das ideias dele. Ele vai trabalhar numa universidade na Califórnia até aproximadamente ali a década de 1969, né, deixar as coisas darem uma acalmada. E ele é um daqueles que trabalha com a questão da relação da sexualidade e do capitalismo. Ele tem uma batida ali da leitura do Freud, né, onde ele faz essa análise. Além disso, outro mote dele é a questão de raça e exclusão social, né? Que isso é uma temática que a gente sabe que ela é fortemente trabalhada hoje dentro de vários países, né? A questão do quanto raça e questão social, elas são dois, como é que a gente chama quando trabalha a metodologia da pesquisa, duas categorias, né? Que são muito abordadas em várias pesquisas, né? Então, vejam que já nesse período eles já abordam essa temática. Então ele tinha essa batida, né, numa leitura, tinha uma leitura em cima dos textos, né, e da obra do Freud. Bom, a principal obra dele é justamente a Ideologia da Sociedade Industrial, tá? Na sequência, outro dos intelectuais e filósofos que eu trouxe para vocês foi o Walter Benjamin. O Benjamin, então, ele vai trabalhar justamente com a obra dele, é o conceito de crítica de arte no romantismo alemão.
O que ele vai, vai trabalhar muito com a questão da pesquisa social, né? Então, até quando eu comecei a estudar eu me lembrei que eu tinha colegas que trabalhavam na área da literatura, que trabalham muito com essa questão da pesquisa social. E ele não vai ser diferente, né? O mote dele, a linha, assim, o centro dele é a literatura, tá? Através justamente fazendo uma análise, né, desses textos da literatura e a inserção deles em determinado período da sociedade e, consequentemente, o quanto essa literatura é também reflexo da sociedade, tá? E a parte que ele mais vai trabalhar é a questão do romantismo alemão. Além disso, ele também vai trabalhar muito com a arte, tá? E vocês vão ver no vídeo que segue, que é sobre os reflexos da escola de Frankfurt, no Brasil, eu falo bem específico, assim, eu trago um exemplo, tento trazer um exemplo bem didático para vocês, do quanto a interpretação de uma obra de arte, ela vai além, né, muitas vezes do que a gente pode imaginar e o quanto a mensagem que ela pode trazer, tá bem? Na sequência deles, não menos importante, eu trago o Habermas, tá? O Habermas trabalha, a principal obra dele é Teoria da Ação Comunicativa. Bom, Jürgen Habermas, ele é um autor que trabalha muito com a questão, vamos dizer assim, da linguagem, da comunicação, e é extremamente usado, e não só na filosofia, mas ele é extremamente usado em vários outros cursos, como, por exemplo, na literatura, no direito, quando se trabalha com a questão do que ele chama de signos, né? O Habermas diz que, na verdade, quando nós nos comunicamos através da escrita, nós estamos nos comunicando através de signos. O que ele chama de signos, né? Signo é uma representação. Então, por exemplo, as letras são representações e nós aprendemos a decifrar aqueles signos. Eu estou fazendo um resumo muito breve para vocês do que seria essa teoria dele, tá? Mas ele também é um daqueles filósofos e intelectuais da escola de Frankfurt que a herança dele foi extremamente, vamos dizer assim, difundida, né, e trabalhada, dada a flexibilidade, eu costumo dizer isso, né, que quanto mais flexível, às vezes, a gente for, a gente tem capacidade de se adaptar, né? É uma coisa meio camaleão. E vários desses filósofos têm essa capacidade de adaptação e de, vamos dizer assim, de adaptação e de, vamos dizer, essa capacidade de imigrar mesmo, assim, de chegar em outros cursos, né, de ir para outros cursos, que muitas vezes, quando tu pega para estudar, tu não consegue identificar se eles são da filosofia, da sociologia, ao certo, ou se da história, ou até mesmo, conforme for o texto, da geografia, tá? Essa é a possibilidade. E daí, é o que eu digo para vocês, o quanto é grandioso e o quanto é importante a gente ter essa possibilidade de trabalhar a filosofia, né? O quanto é a importância da filosofia dentro dentro de uma sociedade, né? Tanto é que eles representavam um perigo tão grande que tiveram, né, que muitas vezes se deslocar dos seus próprios países para constituir uma vida em outro lugar, porque essas ideias não eram muito bem-vindas. Enfim, gente, dessa maneira, eu consigo fazer, assim, tentar trabalhar com vocês e dedicar um bom período das nossas aulas à escola de Frankfurt e a esses intelectuais e filósofos, né, que foram, assim, tiveram um importante destaque dentro, não só da filosofia, mas de outros cursos, né? E por isso que eu digo que essa possibilidade da gente transitar em outros cursos e de dialogar com respeito, eu sempre digo isso, com outras disciplinas,
É óbvio que eu não posso, né, ter a soberba de falar com uma pessoa que é da história, querendo achar que eu sei mais história do que ela, né? Nem com uma pessoa que é da geografia, querendo achar que eu sei mais geografia do que ela, nem da sociologia, embora os nossos temas se afinem extremamente. Mas mostra, assim, o quanto a Escola de Frankfurt foi importante, o quanto essa importância de estudar e de, vamos dizer assim, dessa organização, né, do estudo dentro num formato acadêmico, como eles fizeram, né, o quanto isso foi importante e o quanto isso impulsionou as pesquisas e os trabalhos deles. Ou seja, isolado é sempre mais difícil da gente conseguir trabalhar. Então, a importância da gente trocar ideias com outros. Tá bom? Gente, por aqui então nós encerramos essa nossa aula de hoje e seguimos na sequência, tá bom? Desejo a todos bons estudos. Acredito que não tenham ficado dúvidas, tá? Mas estamos sempre à disposição de vocês. Um abraço e sucesso a todos!